Tudo bem com vocês, gente? Ai. Podemos começar, gente? Bom, deixa eu falar com vocês. Vocês viram que saiu o calendário das provas, né? Vai ser sem ser na semana que vem, na outra semana que vem, né? E aí, eu estava pensando em falar com vocês, definir a matéria da prova e propor para vocês, para a semana que vem, a gente fazer uma revisão. Pode ser? Então, o que que seria a matéria da prova? Eu pensei em colocar a matéria da prova só a plataforma, tudo bem? Então, todo o material que está na plataforma seria a matéria da prova, né? Então, vai ser aquele capítulozinho que a gente fez na plataforma. E além disso, né? Eu vou escrever aqui para vocês, ó. É a validação da recuperação microbiana. Deixa eu lembrar. Amostragem. E a aula de hoje, que é limite microbiano. Tudo bem, gente? Pode ser assim? Combinado? Então vai ficar bem pequenininho o conteúdo e aí vai dar para vocês estudarem tranquilamente. Aí, seguinte, além daquela aulinha que tem lá na plataforma, né? Aquela de importância do farmacêutico na indústria, lá, coisa bem facinha, né? E aí, semana que vem, o que que vai ser o conteúdo do exercício avaliativo? A gente vai fazer igual a gente faz todo semestre, né? Vocês já estão cansados, né, de fazer disciplina comigo. Aí eu vou ver se eu consigo fazer um exercício no Google Classroom, certo? E vou colocar o link lá na plataforma. Aí vocês acessam lá, vão ter um tempinho para fazer, rapidinho, exercício bem tranquilo para todo mundo tirar 2, tá certo? Só que eu vou precisar que vocês estudem. E aí vocês estudem toda a matéria da prova, porque a matéria do exercício avaliativo, como sempre, vai ser a matéria da prova. E aí depois que vocês fizerem o exercício avaliativo, a gente tira as dúvidas numa revisão. Pode ser assim? Tudo bem? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Ok? Pode ser assim? Tá certo? Aí quando eu preparar o exercício, ele vai ter uma data e um horário para fazer, tá bom? Então, de preferência, todo mundo venha no dia para a gente fazer naquele horário, porque aí fica tranquilo. Se dá algum boró, depois a gente vê, mas de primeira mão eu peço para vocês nesse dia não atrasarem para fazer certinho e organizar. Eu ainda não sei quantos minutos que eu vou deixar para responder, mas é pouquinho, porque são perguntas bem diretas e bem rápidas, tá bom? Eu vou fazer de uma forma que não fique difícil, tá?
E também não gaste muito tempo, porque o tempo vai ser legal para a gente falar mais sobre a revisão da prova, tá bom? Então, vão ser questões fáceis, tá bom? Mas vocês têm que estudar o conteúdo para revisar tanto para a prova quanto para o exercício avaliativo. Então, vou pedir para vocês já estudarem, certo? E além de estudar, tem as aulas no meu canal do YouTube. Todas as aulas estão lá, tanto as aulas quanto as resoluções de exercícios. Eu vou colocar o canal aqui para vocês. Ó. Tá tudo lá escrito, né? Com a data da aula. Então, revisem as aulas, os conteúdos, para vocês estudarem bonitinho para a prova. Acredito que não vai demorar, não, vocês não vão gastar muito tempo para revisar, tudo bem? E vai ser bem tranquilo para estudar para essa prova. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o conteúdo, né? Qualquer coisa, se tiver uma dúvida sobre a matéria, vocês podem me perguntar no chat que eu respondo, tá bom? Certo? Frequência do dia 28. É o que nós vamos fazer hoje, tá bom? Lá vai ter um exercício escrito frequência. E aí a frequência vai ser dada só de vocês entrarem nele, tá bom? Então a gente vai entrar hoje junto. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, certo? Não precisa me reenviar as alternativas, esse não é o objetivo do trabalho do exercício. O objetivo é só marcar a presença de vocês. Como não tem a plataforma, o conteúdo, eu tenho que registrar a presença de vocês de alguma forma. E é só vocês abrindo aquela presença lá, aquela frequência que você já fica com presença. Não precisa me mandar as respostas, porque eu vou corrigir com vocês hoje, depois que todo mundo tentar fazer. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Então tá bem tranquilo, né? Vocês deram sorte, porque a matéria ficou pequena, vocês estão levando sorte nessa quarentena, porque se não fosse, a matéria ia ser bem mais pesada. Tudo bem? Podemos ir então? Começar a aula de hoje? Sim? Uhum. Bom, então hoje nós vamos ver os limites microbianos, certo? Na aula passada, a gente viu as técnicas de amostragem, não foi? O que seria a técnica de amostragem? Eu pegar uma quantidade de produto farmacêutico, diluir em uma solução diluente para tentar incorporar ele no meio de cultura. Quando eu incorporo ele no meio de cultura, eu permito o crescimento microbiano que tem na formulação e consigo estipular a quantidade de micro-organismos por grama ou por ml de produto, certo? Nós aprendemos quais são as soluções diluentes, que elas dependem da propriedade físico-química da formulação farmacêutica, né? E agora nós vamos fazer os dois principais testes, que são para a determinação da qualidade ou não do produto farmacêutico não estéril. O primeiro é a quantidade de micro-organismos totais, aí a gente divide entre bactérias e fungos. E o segundo é a pesquisa de patógenos específicos. A pesquisa de patógenos específicos, a gente vai ver na N2, tudo bem? Bom, deixa eu só fechar a janela aqui que tá fazendo barulho. Bom, então, vamos lá.
A aula de hoje é bem tranquila, bem rapidinha, como a da aula passada, tá certo? Vou pegar a canetinha aqui. Bom, então, a contagem de micro-organismos, ela é feita em dois grandes grupos diferentes, né? Nós fazemos a contagem de bactérias, né? Nesse caso, são bactérias que crescem em aerobiose, certo? E são bactérias não fastidiosas, tá certo? E nós temos a estimativa do crescimento de fungos, tá bom? Bom, para cada um tem um tipo diferente de meio de cultura, tá certo? E quem determina qual meio de cultura deve ser utilizado é a farmacopeia brasileira. Bom, a farmacopeia brasileira fala para a gente utilizar o agar-caseína soja para determinar a quantidade de bactérias existentes numa formulação, certo? E essa estipulação é feita em uma quantidade de gramas ou de ml de UFCs, de unidades formadoras de colônia, por gramas ou por ml de produto. O agar saburodestrose, ele é feito para a contagem específica de fungos. Tudo bem? Tranquilo? Bom, então, vamos lá ver como que é o esqueminha aqui, tá certo? A principal técnica de inoculação que a gente faz é a técnica de profundidade, que é largamente mais utilizada do que as outras. Nós vamos ver posteriormente por que que ela é mais utilizada. A técnica por profundidade basicamente é assim, ó. Eu pego a minha amostragem diluída, né? Coloco na plaquinha de Petri, né? Que é uma vidraria líquida, e depois eu coloco o meu agar, né? O agar, lembrando que ele é sólido, como uma gelatina, porém a uma temperatura mais quente, a 40, 45 graus Celsius, né? Ele deixa o meio líquido nessa temperatura, né? E aí a gente mistura a amostra e o micro-organismo presente na diluição. E aí, posteriormente, a gente espera esfriar, né? A gelatina, quando ela esfria, ela fica sólida. Aí, depois que ela fica sólida, a gente tem um micro-organismo da amostra em todo o meio de cultura. E aí, a gente faz a contagem das bolotinhas que vão crescer no meio de cultura. E aí, a gente evidencia as unidades formadoras de colônia. Tudo bem? E é a partir daí que a gente consegue achar esse valor de UFC por grama ou por ml de produto. O cálculo é bem tranquilo, tá, gente? Bom, o meio utilizado para crescimento de bactérias, contagem de bactérias é o agar-caseína soja, que é um meio nutritivo para o crescimento da maioria das bactérias, enquanto o meio para o crescimento de fungos é o agar saburodestrose. Tudo bem? Basicamente é isso que vocês têm que saber. Lembrando que a incubação de bactérias, né, a gente faz a 35 graus Celsius, e o crescimento dela é aproximadamente até 4 dias. E os fungos, a temperatura ótima de crescimento é 25 graus Celsius, tá bom? E até 7 dias, 7, 8 dias, faz a incubação para ver a quantidade de micro-organismos fúngicos, tá bom? Bom, essa é a tabelinha que mostra os limites determinados pela farmacopeia brasileira, tá certo? Então, olha só que interessante. Ela mostra, né, as formulações por via de administração, né? Então, ela mostra
como que é feito a contagem de patógenos, né, ou a contagem de limite microbianos, de acordo com a formulação farmacêutica. Então, a propriedade físico-química é importante e a via de administração. Então, se a gente pensar bem, né, uma via de administração parenteral, o produto tem que ser estéril, né? Agora, outros vias de administração, não necessariamente. Eu tenho uma contagem microbiana permitida, né? E isso não é determinado na farmacopeia brasileira. Vocês não precisam decorar, tudo bem? Mas vocês precisam conseguir entender como que a farmacopeia mostra para vocês. Então, vamos ver só o primeiro exemplo, ó. Preparação aquosa de uso oral. Não é um produto estéril, né? É um produto que tem contagem de micro-organismos permitidas. Então, aqui tem o valor limite que é permitido para ter no produto farmacêutico após a minha avaliação de contagem de micro-organismos, certo? Então, ele permite 100 micro-organismos, né? 10 ao quadrado é 100 micro-organismos por grão por ml de bactérias por produto e 10 fungos, né? Por ml ou por grama de produto, tá certo? Veja que sempre a resposta, a demonstração numérica, ela é dada em notação científica. Então, a gente vai ter que transformar o nosso resultado em notação científica. Então, o primeiro valor que ele nos mostra é a contagem, é o limite microbiano de produtos não estéreis. E o segundo é a pesquisa de patógenos específicos, que é obrigatório dependendo da formulação, né? Isso daqui é assunto da N2, tá bom? Nós não vamos ver isso agora. Mas é importante vocês saberem que precisa fazer os dois. Se um dos dois estiver reprovado, o produto inteiro está reprovado, tudo bem? Aqui outros exemplos, acho que a gente não se torna necessário a gente ver cada um, não. Tá certo? Então, quais são os métodos de contagem, de inoculação e contagem? O primeiro, o mais importante de todos, é o de profundidade, tá certo? Ou plate método, ou por plate, tá certo? É tudo sinônimo. Por que que ele é o mais utilizado? Porque ele é universal, ele serve bem para todos os tipos de amostragem praticamente. E por que que ele serve para todos os tipos de amostragem praticamente? Porque eu consigo pegar uma quantidade muito grande de amostra. Então, a minha alíquota de amostra vai de 1 a 5 ml, tudo bem? Então, essa quantidade de 1 a 5 ml, ela é muito boa, porque se eu pegar um volume muito pequeno, eu vou dar muito erro estatístico na minha contagem de micro-organismos. Então, não é legal pegar uma amostra muito pequena e também, às vezes, não compensa pegar uma amostra muito grande. Se bem que nós temos metodologias para pegar e fazer um teste de amostras de muitos ml, tudo bem? Mas isso só é interessante quando a formulação tem poucos micro-organismos, né? Então, de maneira geral, o mais utilizado é a contagem em placa por profundidade, certo? Então, é bem simples ele, né? A gente adiciona a amostra na plaquinha de Petri, depois adiciona o meio líquido numa temperatura de 45 graus, não pode ser acima dessa temperatura, porque senão a gente mata o micro-organismo. Faz uma mistura para homogeneizar, né, o meio de cultura e a solução de micro-organismos obtida da formulação, e aí a gente espera esfriar. Na hora que esfriou, solidificou, a gente incuba, né? Vai depender do tempo, se é bactéria ou se é fungo, a temperatura também. E aí o micro-organismo vai crescer na minha plaquinha e aí eu vou estipular a quantidade de unidades formadoras de colônia. Tudo bem? Basicamente é isso. Bom, então peguei o meu produto farmacêutico, né? Fiz a diluição igual a gente aprendeu na aula passada, né? Preferencialmente 10 gramas em 100 ml. Aí eu faço quantas diluições forem necessárias, né? Isso daí a gente vai fazendo através de experiências, tudo bem? Depois eu pego uma quantidade, né, dessa amostra, geralmente é 1 ml, tá bom?
e coloco na placa de Petri. Então, essa daqui, ó, é a minha solução farmacêutica diluída, tá certo? Posteriormente, eu coloco o meu agar liquefeito a 45 graus, coloco o agar aqui e misturo, certo? Misturei, deixei homogêneo o agar e a amostra, eu vou deixar o meio ali quietinho para ele solidificar. Quando ele solidificar, vai ter micro-organismo e meio de cultura, né? Durante toda a plaquinha ali, certo? E ele fica mais ou menos assim. Então, neste agar vai estar misturado, né, todos os nutrientes e a amostra contendo os micro-organismos, tanto na superfície quanto na profundidade. Tudo bem? Vai estar em todo o meio de cultura. E aí a gente faz a incubação na temperatura e dias corretos, dependendo do micro-organismo, e aí tem o crescimento. E aí esse crescimento a gente expressa em unidades formadoras de colônia, certo? Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Desculpa, gente. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, tem 17 unidades formadoras de colônia, né? Mas eu não expresso em somente unidades formadoras de colônia. Eu expresso em unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de produto, né? Aí, no caso, para eu saber quanto que é por grama por ml, eu vou simplesmente multiplicar pelo tanto que eu diluí a formulação até eu colocar ela na placa, tá bom? Isso daí a gente vai ver mais para frente. Tranquilo até agora? Beleza, gente? Eu vou para frente. Se vocês não estiverem falando nada, eu vou para frente, tá? Qualquer coisa, vocês vão me parando. Bom, uma segunda técnica menos utilizada, que é a inoculação em superfície. Por que que ela é menos utilizada? Porque eu só posso pôr um volume de 0,1 ml, ou 100 microlitros, né? A quantidade é muito pequena, né? Então, por ser uma quantidade muito pequena, né, envolve erro estatístico demais ali, não é muito interessante, tá bom? Então, isso daqui é mais utilizado na microbiologia clínica. Então, basicamente, o que que a gente faz? A gente pega 100 microlitros, né, no meio de cultura já sólido e pronto, e esfrega aqui uma forma de varredura, né, bem bonitinho, para ficar tudo certinho aqui. E depois incuba e tem um crescimento normal, faz as contagens UFC do mesmo jeito que foi feito anteriormente. Não é muito utilizado aqui, tá? A gente só é utilizado geralmente em monitoramento ambiental, no qual eu tenho uma investigação diferenciada, né? Tipo, investigação de superfície, para ver se a superfície onde está manipulando o produto está sujo, né? Então, só nesses casos assim. Agora, para o teste da formulação farmacêutica, o mais utilizado é o por plate, ou então é feita a filtração por membrana, tá certo? Que é o que nós vamos ver agora. Então, a filtração por membrana, como nós já vimos na validação da recuperação microbiana, o equipamento é o mesmo, a membrana é o mesmo, só que a finalidade é diferente, tudo bem? Então, nós vamos pegar o produto farmacêutico diluído em água, certo? Ou em solvente aquoso, e aí a gente vai passar ele pela membrana. Passando ele pelo filtro onde tem a membrana, né? Vai ficar retido o micro-organismo aqui. E aí a gente retira essa membraninha, coloca numa placa de Petri e estipula as unidades formadoras de colônia que vão crescer, né, na membraninha. Então, qual que é o interessante da gente fazer? Quando a amostra ela dissolve muito bem em solução e eu tenho uma contagem microbiana muito pequena, né? E eu preciso de um grande volume para conseguir estipular a quantidade de unidades formadoras de colônia, né? Então, aqui são para produtos com baixa carga microbiana, tá certo?
Bom, aqui mostrando os sistemas, né? E aqui, depois que incubou na plaquinha de Petri, né? Só mostrando as UFCs, né? Que elas crescem em cima da membraninha. E aí depois você faz a contagem das UFCs, vê quantos ml que foram filtrados, né? E faz uma regrinha de 3 para determinar a quantidade de UFCs por ml de produto. Tudo bem, gente? Tranquilo? Como desvantagem, né? Nós temos que somente líquidos e sólidos solúveis, né? Muito solúveis podem ser avaliados nessa filtração por membrana. Produtos gordurosos, solubilizados em óleos, né? Não são apropriados, né? Para filtração. Líquidos viscosos também não é legal, tá certo? Porque precisa de muita pressão para passar, então geralmente ele fica retido, ele não passa pela membrana. Então tem que ser uma coisa bem líquida e bem solúvel em água, tá bom? Para fazer esse determinado teste. E a vantagem, né, como eu falei para vocês, a gente pode fazer um grande volume ser avaliado, né? Então, enquanto lá na técnica de pour plate eu posso avaliar no máximo 5 ml de amostragem, aqui eu posso avaliar 50 ml, 100 ml, 200 ml, tudo bem? Certo? Bom, gente, então basicamente era isso que eu queria passar para vocês. Alguma dúvida quanto a essa parte na teoria? Tudo bem, gente? Bom, seguinte então. Agora eu vou pedir para vocês fazerem uns exercícios lá de determinação de contagem, né, de micro-organismos, de limite. Só que antes de deixarem vocês fazerem, eu vou fazer um exercício como exemplo, tá bom? E aí eu vou dar um tempinho depois para vocês fazerem os exercícios. E aí depois que vocês fizerem, a gente volta e corrige. A Janaína quer que explica os primeiros 2 slides. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Esses dois aqui, Janaína, é bem tranquilo. É basicamente o que a gente já falou lá para frente, né? Aqui está mostrando o teste de limite microbiano, né? Que é um dos testes feitos para produtos não estéreis. Então, o produto não estéril, ele permite um crescimento microbiano, só que é um crescimento que é controlado, né? Através de uma quantidade de unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de produto, tudo bem? E isso a gente avalia pegando a amostra farmacêutica, né? Fazendo uma diluição, igual a gente viu na aula passada no teste de amostragem, e posteriormente a gente adiciona em meios de cultura. Se for bactéria, a gente testa em agar caseína soja. Se for fungo, a gente testa em agar saburodestrose. Tudo bem? E a melhor técnica, a mais utilizada, é a técnica em profundidade, que é a pour plate, que a gente acabou de ver como é que é, tudo bem? E essa estipulação de micro-organismos a gente determina em unidades formadoras de colônia por grama ou por ml de produto, tá certo? E aí, só mostrando, né, que o agar-caseína soja para o crescimento de bactérias, geralmente é a 35 graus, a gente incuba por alguns dias, e o agar saburodestrose é a 25 graus por alguns dias, que a gente incuba também para estipular a quantidade de fungos por grama por ml de solução de formulação farmacêutica. Aí o cálculo eu vou ensinar vocês a fazer agora. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá ver, vamos fazer um exercício e aí depois os outros vocês fazem sozinhos e aí depois a gente corrige, tá bom?
Bom, vamos lá então. Bom, gente, como eu falei para vocês, né? Para pegar a presença, é só acessar aqui, tá? Não precisa me mandar a resposta dos exercícios, não, porque não faz sentido, porque eu vou corrigir eles, tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer a questão 3, que ela é a mais simplesinha. Olha só. Em uma análise microbiana de produto não estéril, fez-se a partir da semeadura por profundidade, aonde 10 ml do produto, ó, eu peguei 10 ml do produto farmacêutico e coloquei, né, numa solução diluente, obtendo um valor final de 100 ml, tá certo? Posteriormente, dessa diluição, 1 ml foi plaqueado em agar saborodestro... não falou qual foi o agar. Foi plaqueado em agar, tá certo? 1 ml. Aqui, ó. Com o resultado, na placa foi visualizado 10 UFCs. Então, olha só, cresceram 10 unidades formadoras de colônia aqui. Aí ele quer saber qual o resultado de unidades formadoras de colônia por ml de produto. Tá certo? Então, esse valor aqui não é por ml de produto, né? Eu quero saber por ml de produto. Como que eu faço isso? Eu simplesmente pego o resultado da unidade formadora de colônia, certo? E multiplico pela diluição que eu fiz. Somente isso, tudo bem? Vamos entender como que é feito isso? Olha só. Peguei 10 ml em 100. Então, eu fiz uma diluição de 10 para 100, não é? Posso cortar esses dois zeros? Então, a minha diluição foi de 1 para 10, não foi? Beleza? 1 para 10. Bom, aqui é 1 sobre 10 elevado à potência de mais 1, tá certo? Eu posso transformar essa diluição que está em divisão de potência de 10 em multiplicação de potência de 10. Eu posso levar essa potência de 10 lá para cima somente invertendo o sinal da potência de 10. Então, isso daqui, ó, é igual a 10 a menos 1, tudo bem? Quando a gente, 1 vezes 10 a menos 1 é 10 a menos 1, né? Então, quando a gente pega uma potência de 10 que está dividindo, a gente pode passar ela multiplicando, só invertendo o sinal do seu expoente. Como o sinal do seu expoente é positivo, dividindo, quando ele estiver multiplicando, vai ser negativo. Então, essa diluição para mim, ou é uma diluição de 1 para 10, ou é uma diluição de 10 a menos 1. Tudo bem, gente? Isso daqui é só uma forma diferente de mostrar o mesmo resultado. Isso é importante porque na farmacopeia é mostrado essas formas, né? Então, vocês precisam estar atentos quanto a essas determinações matemáticas. Mas é coisa bem simples, né? Tudo bem, gente? Bom, beleza. Então, se eu fiz uma diluição de 10 vezes, coloquei 1 ml, né? Do produto e fiz a contagem, vocês concordam que a minha número de UFC foi 10 e a minha diluição foi 10 vezes? Então, o meu valor de UFC por grama ou por ml não é nada mais do que 100 UFC por ml. Tranquilo? 100,0. 100 e 100,0 é a mesma coisa, né? UFC por ml. Tranquilo? Só que vocês estão vendo que o resultado ele está em notação científica?
Então, vamos passar isso para notação científica? Notação científica, o valor tem que estar entre 1 e 9,99. Então, basicamente, eu vou pegar esse 100 e transformar ele em um número menor do que 9,99. Então, no caso, é em 1, né? Então, olha só, eu vou andar a vírgula da direita para a esquerda duas vezes, ó. Uma, duas, não foi? E aí vai ficar 1,0, né? E aí, notação científica é sempre multiplicado por uma potência de 10, tá certo? Se eu andei a vírgula da direita para a esquerda, o sinal é positivo, tá certo? Se eu andei duas vezes, o expoente é o tanto de vezes que eu andar, 2. Então, o resultado seria 1 vezes 10 ao quadrado. Tranquilo, gente? Dúvidas? Uhum. Muito fácil, não é? Só pegar a diluição, ver quantas vezes eu diluí, multiplicar pelo número de UFC e depois transformar para a notação científica. Se o número estiver acima de 10, eu vou andar a vírgula para a esquerda e quantas vezes eu andar a vírgula vai ser o expoente da potência de 10. Só isso. Tranquilo? Alguma dúvida? Vocês dão conta de fazer, gente? Vocês morreram? Tudo bem? Outro? Qual foi a sua dúvida, Regina? Porque se eu fizer outra, aí acaba os exercícios. Vou explicar de novo, tá bom? Porque se eu fizer outra, acaba os exercícios. Só tem 2 para vocês fazerem, tá bom? Eu vou repetir. Eu quero saber qual foi a dúvida de vocês. Conta para mim qual foi a dúvida. Porque aí eu explico de uma forma diferente a dúvida que vocês tiveram. Ou foi tudo? Eu vou explicar tudo de novo, mas eu queria saber qual foi a dúvida. Tá, olha só, gente. Vamos ler o exercício de novo. Em uma análise microbiana de um produto não estéril, fez-se a partir da semeadura por profundidade, onde 10 ml de um produto foi diluído em 100 ml de solução salina. Tudo bem? Então, ele pegou a minha formulação, diluiu 10 ml, que ela estava pura, e colocou em 100 ml. Se eu peguei 10 partes e coloquei em 100, vocês concordam que eu estou diluindo isso daqui 10 vezes? Né? Se eu pegar 10 coisas e diluir em 100, não é a mesma coisa que pegar uma coisa e diluir em 10? Então, foi feita uma diluição para 10 vezes. Não foi? Pronto, descobri a diluição. E aí ele pegou 1 ml de produto, né, dessa diluição e colocou nas unidades, colocou para crescer lá no meio de cultura. Quando ele colocou para crescer no meio de